Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala que Ele é a verdade que nos livra, que nos liberta de toda mentira do erro. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, Ele dá a condição de nós sermos libertos da mentira, de nós sermos libertos da verdade. Se permanecerdes em mim, se permanecerdes na minha palavra, vós sereis libertos de toda mentira. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Meus irmãos, o pecado, ele institui, ele faz com que se constitua dentro de nós uma incapacidade de ver as coisas como elas são. O pecado, em todo pecado existe a ilusão da felicidade. Em todo pecado, já que todo pecado procede da mentira, o pecado é uma mentira, isto é, lá nos nossos primeiros pais, quando o diabo propôs o pecado para os nossos primeiros pais, ele disse: desobedeça a Deus e sereis como deuses, porque o comer o fruto era o desobedecer a uma lei explícita de Deus. Então o diabo disse: desobedeça a Deus e você será livre, você será como Deus, você terá a felicidade. Em todo e qualquer pecado existe esta falsa promessa, esta ilusão, esta mentira de que nós alcançaremos a felicidade. Ninguém peca porque quer ser infeliz, peca porque coloca a sua felicidade em primeiro lugar e interpreta aquele pecado como uma possibilidade de alcançar uma felicidade que na lei de Deus não se encontra. Mas é a mentira que o pecado, que o diabo coloca no nosso coração, como colocou no coração dos nossos primeiros pais. Faça isso, mesmo que seja contrário à vontade de Deus, e você será feliz, você será realizado. E nosso Senhor diz que isto estabelece no nosso coração uma escravidão, de modo que uma luta dentro de nós começa a acontecer. Como São Paulo mesmo diz, no capítulo 7 da carta aos Romanos, no versículo 19, ele diz: eu já não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer. Infeliz, como eu sou infeliz, quem me libertará desta condição de morte? São Paulo, ele reconhece esta luta em si mesmo. Por quê? Porque o pecado, ele nubla a nossa clareza, ele nubla a nossa capacidade de ver as coisas como elas são. Nós temos dificuldade de ver a verdade, nós temos dificuldade de discernir entre o bem e o mal, e até quando vemos o bem, a verdade, nós temos dificuldade de aceitá-la, de abraçá-la completamente, como fizeram os nossos irmãos aqui, Sidraque, Misaque e Abidênago. Eles, Nabucodonosor disse que se eles adorassem a estátua de ouro, eles não morreriam.
se eles adorassem a estátua de ouro, eles seriam bem-quistos naquele reino. Se eles adorassem, se eles caíssem no pecado da idolatria, se eles renunciassem a Deus e aos seus mandamentos, se eles colocassem a vontade do rei em primeiro lugar, eles seriam beneficiados, eles não seriam mortos, eles não teriam dificuldades. Vocês percebem que aqui está claro, isto é, num primeiro momento, o pecado da desobediência a Deus seria interpretado como bênção. Se eles desobedecessem a Deus e obedecessem ao rei, aqui cada um se coloque no lugar do rei. Se você desobedecer a Deus e obedecer a você mesmo, obedecer a sua vontade, você fizer os seus gostos, você não terá dificuldade alguma e você não será lançado no fogo ardente. Isto é, naquela tensão interior de renunciar a si mesmo. E Sidraque, Misaque e Abidênago, no versículo 17, dizem, quando Nabucodonosor pergunta: o que é que vocês decidem? O que é que vocês escolhem? E eles dizem assim, com a maior liberdade: não há necessidade de te respondermos sobre isso. A liberdade de escolher a Deus, a liberdade de fazer a vontade de Deus, mesmo que isso lhes acarrete um prejuízo. Não há dificuldade de perguntar isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó Rei. Isto é, se o meu Senhor quiser me libertar, Ele me libertará da fornalha ardente e me libertará das tuas mãos. Mas, se Ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro. Mas se Deus também não quiser, se nos planos de Deus estiver, se faz parte dos planos de Deus que nós passemos pela fornalha e sejamos queimados, nós seremos queimados, mas nós não abandonaremos a vontade de Deus. Esses jovens, eles são figura de Jesus, que em total liberdade aceita o sacrifício para não abandonar a vontade de Deus. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Meus irmãos, a liberdade consiste, se a liberdade em Deus consiste em Ele fazer todo o bem que Ele quer, a liberdade no homem consiste em ele poder abraçar toda a verdade, toda a bondade que lhe é apresentada. Isto é, Sidraque, Misaque e Abidênago, diante daquela situação difícil, eles viram a vontade de Deus e a abraçaram. Jesus, ele viu a vontade de Deus e a abraçou. Nós poderíamos olhar São José, ele viu a vontade de Deus e a aceitou, mesmo lhe custando um esforço. A Virgem Maria, mesmo quando não compreendia a vontade de Deus, aguardava no seu coração e a aceitava. Essa liberdade que nós precisamos pedir a Deus, que Ele coloque no nosso coração esta liberdade de nós fazermos a sua vontade. Não é esta luta que muitas vezes se estabelece dentro de nós, isto é, até que em não poucos casos, em muitos casos, nós vemos a vontade de Deus, mas os nossos afetos estão tão comprometidos que nós não queremos. Uma parte de nós quer, outra parte de nós se rebela. Por quê? Porque não somos livres para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero o que tu queres, como quiseres, quando quiseres. É assim, assim será. É assim que o Senhor quer, é assim que eu quero também. Mas o pecado
como ele sempre, o tentador, como ele é ardiloso, ele vai colocando no nosso coração essa dúvida, esse medo de Deus e da sua vontade, essa desconfiança no amor de Deus. Será mesmo que eu nele posso confiar e a ele me entregar totalmente? Será mesmo que valerá a pena fazer a sua vontade toda e completamente? Não apenas fazer aquilo que me agrada, não apenas fazer aquilo que não me custa tanto, mas fazer tudo. Está disposto a abraçar toda a vontade de Deus, mesmo quando ela for difícil de ser compreendida, como a minha mãe assim fez. Ela fez a vontade de Deus, mesmo quando não a compreendia, aguardava no seu coração. No momento adequado, Deus lhe daria a compreensão daquela realidade. Hoje, essa santa liturgia, ela nos chama a pedir a Deus essa luz, a luz da verdade, que a verdade que não é apenas uma clareza intelectual, mas uma luz que arde no nosso coração e que nos faz abraçar a Deus com toda a liberdade, de modo que existe uma unidade de coração, um coração em que não há mais esta luta dilacerante entre eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu também não quero fazer a vontade de Deus. Eu desejo fazer a vontade de Deus, mas eu não me sinto capacitado para fazer a vontade de Deus. Mas eu não me sinto capacitado para fazer a vontade de Deus, não porque Deus não me dê a sua graça, mas eu não me sinto capacitado para fazer a vontade de Deus, porque parte de mim não quer fazer a vontade de Deus. Porque Deus não nos dá o desejo de fazer a sua vontade e não nos dá a capacidade. Deus opera em nós o querer e o fazer. Se Deus me faz desejar ser santo, Deus me dá as graças para alcançar a santidade. Mas se eu percebo o desejo da santidade, mas eu percebo também o desejo de fazer a minha vontade, as coisas como eu quero, e uma certa repulsa e medo à vontade de Deus, à santidade, aquilo é expressão do pecado em mim, da desconfiança em mim. Será mesmo que vale a pena apostar todas as fichas em Deus? Meus irmãos, em verdade eu vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O pecado, ele traz sobre nós essa treva da desconfiança, essa treva que nubla a nossa capacidade de discernir a vontade de Deus e amá-la de todo o coração, uma vez vendo-a. Peçamos a Deus a sua luz, a sua verdade. No capítulo 14 de São João, no versículo 6, Jesus diz: eu sou a verdade. No capítulo 1 deste mesmo evangelho, no versículo 9, Jesus diz: eu sou a luz verdadeira que ilumina todo homem. Peçamos a Deus que Ele derrame sobre nós a sua luz. Repito, essa luz que ela não apenas nos dá a capacidade de ver o bem, esta luz que não apenas nos dá a capacidade de conhecer a verdade, mas de amá-la, de querê-la. Quando você vê a verdade, você a quer. Quando você contempla a verdade, você por ela é atraído. Não é apenas uma contemplação, repito, intelectual, que você pode ver, mas ter horror de se entregar a ela. Quando Deus nos concede a sua luz, Ele nos dá a inteligência espiritual e o afeto, o desejo, a inclinação necessária para que queiramos de verdade implantar, estabelecer, colocar esta verdade no nosso coração. E quando a luz de Deus, a luz da sua verdade se estabelece, toda a treva foge. As trevas da mentira, do engano, da ilusão e do erro, as trevas fogem da luz. Quando a luz de Deus está em nós,
a treva do pecado e do diabo se afastam de nós. Peçamos ao nosso Senhor, nessa liturgia, neste dia, nesta quarta-feira da 5ª semana da Quaresma. Estamos nos aproximando já, estamos às portas do início da Semana Santa. Que Deus derrame sobre nós, sobre todos nós, a sua luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.